Vamos crescer. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos receber de Jesus a revelação da sua graça e do seu amor. Amém? No telão, pastora, por favor. Tema desta noite: a igreja do novo pacto. Lei ou graça? A igreja do novo pacto. Lei ou graça? Nós estamos no século 21, há mais de 2000 anos depois da cruz de Jesus, e nós fomos chamados por Deus para viver a sua graça, para constituirmos a igreja do novo pacto e vivermos como tal, como igreja do novo pacto. E por isso há necessidade de se aprender. Por isso há necessidade de se entender o que é lei, o que é graça, o que é igreja, o que é sinagoga. Há uma necessidade de se entender o que é o fermento, que o apóstolo Paulo cita nas suas epístolas. Há uma necessidade de se entender o que são os rudimentos, os princípios elementares da doutrina de Cristo carne. Há uma necessidade de entendermos o que é ser igreja do novo pacto. E eu louvo a Deus porque eu e você fazemos parte da igreja do novo pacto. Nós vamos agora percorrer pela Bíblia Sagrada a partir de agora e receber do Senhor estes ensinamentos, nos aprofundar ainda mais naquilo que nós já vivemos e também levar aos nossos irmãos este conhecimento, e que esta palavra corra o mundo, que esta palavra corra por onde o Senhor Jesus tiver o propósito de fazê-la chegar, e que liberte o povo de Deus da lei. Que esta palavra liberte o povo de Deus da escravidão da lei. Que a partir de agora os filhos de Deus tenham os olhos iluminados para compreender a verdade de Cristo. Quero ler com você Jeremias 31, 33, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. E serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Senhor Jesus Cristo, Senhor de senhores, Deus eterno e soberano, nosso Deus, nosso Pai, o Deus que nos chamou e nos fez povo seu, o Deus que tem imprimido as suas leis, os seus preceitos em nosso coração, o Deus que está escrevendo em nosso coração a sua palavra, que está formando em nós o seu caráter, o Deus que está nos revelando a sua graça, a sua vontade, e nos ensinando a viver como igreja do novo pacto, a ser de fato a igreja do novo pacto.
entendendo a sua maravilhosa graça e tirando do nosso viver toda a lei, todo o rudimento de obras mortas, tudo aquilo que não tem validade, tudo aquilo que já caducou, mas estamos nos firmando cada vez mais no Espírito, na tua verdade que liberta, nesta graça maravilhosa. Assim, Senhor, eu oro, pedindo, Deus, para que as tuas ovelhas, Senhor, aquelas que têm ouvidos para ouvir a tua voz, que todas elas tenham os olhos do entendimento iluminados pelo teu Santo Espírito. Que a partir de agora, Senhor, onde esta palavra chegar, que haja libertação, que haja, Senhor, a aceitação da tua vontade, que é soberana. A tua vontade é boa, é agradável e perfeita. Portanto, que todos os seus filhos experimentem esta vontade. Use a minha vida, a minha boca. Faz de mim, Senhor, um instrumento de valor nas tuas mãos para anunciar esta verdade aos teus filhos a partir de agora. Usa a minha vida para edificar a tua igreja na tua graça, na tua verdade, na tua lei que liberta e não na lei que escraviza. Faz de mim, Senhor, o teu querer para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória. Amém. Obrigado, minha amada, querida esposa, abençoada e mais que vencedora, pastora. Meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres selados com o Espírito Santo e selados para sempre, homens e mulheres que foram chamados por Jesus para viverem a igreja do novo pacto, para serem a igreja do novo pacto, fazerem parte da última reforma protestante, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, aquele que vive, o Deus eterno, através do profeta Jeremias, já no antigo pacto, ele anuncia ao seu povo aquilo que haveria de vir, uma nova aliança, diferente da aliança até então vivida pelo povo. O Senhor então anuncia que seria algo totalmente diferente. E quando o Senhor cumpre esta promessa na cruz, pelo sangue de Jesus, se houve então a necessidade de se receber e compreender esta nova aliança. A necessidade de ensinamentos. Ensinamentos estes que o Senhor escolheu um homem para trazer ao seu povo. Este homem é um homem que se chamava Paulo. E o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículos 6 a 10 e 13, ele diz assim: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então a graça de Deus é exatamente isso, é uma superior aliança, com superiores promessas.
Porque se aquela primeira aliança, a lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 13 diz: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Da nossa vida, a lei desapareceu. Da nossa vida, aquilo que é antiquado e envelhecido desapareceu, para a glória de Deus. Então o Senhor estabeleceu a nova aliança no seu sangue para nos resgatar, para nos salvar e salvar não só algumas ovelhas, mas todas as suas ovelhas, todo o seu povo. Amém? Então, a nova aliança vem para salvar todo o povo de Deus, tanto gentios como judeus. Em João 10, 14 a 16 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, com P minúsculo. Este rebanho é o rebanho gentílico, que somos nós. Este pastor, com P minúsculo, é Paulo, que é o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo levantado para o povo gentil. Então o próprio Senhor Jesus, igreja, ele disse aos seus discípulos judeus que estavam com ele, porque Jesus, ele era judeu, por isso ele cumpriu a lei, por isso ele vivia como um judeu, e ele fez discípulos judeus. Amém? E para esses discípulos, Jesus disse: olha, eu tenho outras ovelhas. Eu tenho outro povo. Ele não disse com essas palavras, mas é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu tenho outro povo que para vocês eles são impuros. Que para vocês eles são uma lepra. Mas eles são minhas ovelhas. Então, nós fomos chamados por Jesus. O apóstolo Paulo foi chamado por Jesus para pregar aos gentios, para ensinar a graça de Deus. E louvado seja Deus que nos deu esta salvação, que fez chegar à nossa vida esta salvação. Em Romanos 9:25 diz: assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Amados, para o povo judeu, nós não éramos povo de Deus. Para os nossos irmãos judeus, nós não éramos amados de Deus, mas somente eles. E o Senhor, então, pelo profeta Oséias diz:
chamarei povo meu que não era meu povo. Aleluia. E amada que não era amada. Então hoje nós temos esta certeza que nós somos povo de Deus e amados do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Em Romanos 8, 29 e 30 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, entendendo, igreja, que o Senhor já havia prometido uma nova aliança, que Ele mesmo ratificou esta aliança na cruz, agora devemos aprender a viver esta nova aliança. Conforme ensina o apóstolo Paulo, através das suas 14 epístolas. O apóstolo que edificou a igreja do novo pacto, a igreja da graça de Deus, foi Paulo. Aliás, o apóstolo que edificou a igreja de Cristo nesta terra foi Paulo, e não Pedro, como alguns dizem. Porque a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão, e a Paulo o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus. Então o evangelho da circuncisão era para a sinagoga, e o evangelho da incircuncisão era para a igreja de Cristo. Pastor, por que este assunto importa tanto? Importa, igreja, porque é a verdade bíblica, e se está escrito, importa. É a vontade de Deus para o seu povo, para as suas ovelhas, é a vontade de Jesus. Se não fosse esta a vontade de Jesus, amados, o Senhor não levantaria um homem que apanhou tanto para pregar esta verdade. Se não fosse a vontade de Jesus, amados, que o seu povo vivesse essas verdades, o Senhor não teria chamado um homem que disse em uma de suas cartas: eu trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo, por amor à igreja. Então importa e muito que este conhecimento chegue à vida das ovelhas e que as ovelhas aprendam a viver este conhecimento. Porque o que se ouve aí fora, o que se tem visto aí fora, o que se tem praticado aí fora como igreja de Jesus, não tem nada a ver com igreja cristã. Não condiz com os ensinamentos bíblicos para o novo pacto. As igrejas estão misturando lei com graça e viram uma desgraça para a vida das ovelhas de Jesus. A igreja do novo pacto, ela é pura. Por isso Paulo diz que não pode se aceitar fermento, nem um pouco. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então a igreja do novo pacto tem que pregar e viver o evangelho da incircuncisão. Gálatas 2:7 diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Está vendo? 2 evangelhos? Está percebendo que há 2 evangelhos? Mas pastor, por que isso? Porque Deus determinou. E assim foi, e Deus é soberano. Então, enquanto Deus tinha o propósito de Pedro apacentar as ovelhas, Pedro apacentou as ovelhas. Com o quê? Com o que ele aprendeu do Cristo carne. E depois, pastor, depois Jesus chama Paulo, que não andou com Jesus carne.
e foi ao terceiro céu conhecer quem? O Jesus ressuscitado. Por isso, Paulo, então, prega o evangelho da incircuncisão. E ele diz em Gálatas 1, 11, 12, 8 e 9. Fiz uma inversão aqui para ficar mais fácil da igreja compreender. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Paulo diz isso porque eu não aprendi de nenhum homem. O evangelho que Paulo anunciava não era segundo homens. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho que Pedro anunciava era segundo o homem. Por quê, pastor? Porque era segundo Cristo carne. Mas o evangelho que Paulo pregava era segundo Cristo ressuscitado. Era segundo o próprio Deus. Versículo 8 diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja rejeitado. Então Paulo está dizendo, olha, é isso que eu estou ensinando e ponto final. Não há exceções, não pode abrir exceções. Não pode quebrar a regra daquilo que eu estou ensinando. Se um anjo descer aqui agora, ou se nós mesmos começar a pregar diferente do que eu já vos ensinei, seja anátema. O que é isso? Seja rejeitado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amados, enquanto o Senhor Jesus estava se revelando aos judeus, com seu ministério, então ele chama os judeus para andarem com ele e os instrui a irem a quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, é dado a Pedro o evangelho da circuncisão. Em Mateus 10, 5 e 6, olha, a estes 12 judeus, amém? A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Reparem na instrução. Não tomeis rumo aos... nem entreis em cidade de... povo que não cumpria a lei. Povo que não tinha sangue judaico. Amém? Mas, de preferência, procurai quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os judeus. Então, olha aqui, amados, como fica bem enfatizado o evangelho que Jesus deu para Pedro. Era para aqueles que praticavam lei. Amém? Então Jesus, ele não insistiu até então com os gentios. Por quê? Para estes, ele já tinha um preparado, que era Paulo. E em tempo oportuno, iria se manifestar. Estão entendendo, igreja? Está claro até aqui? Amém? Glória a Deus. Então hoje, quando o evangelho pregado é baseado no evangelho de Pedro, o evangelho da circuncisão, esta igreja é considerada uma igreja da lei, ou seja, não existe. Por que não existe? Porque algo que acata algo da lei é uma sinagoga. Não é igreja. Então, uma igreja que diz que Jesus é o Senhor, porém, se prega um evangelho judaizante com preceitos da lei, é algo totalmente adúltero.
E há séculos, amados, há séculos o povo tem sido enganado. Engano que começou pela igreja romana. A grande meretriz espiritual que está na Bíblia Sagrada, que passou as suas filhas meretrizes, que são as igrejas evangélicas, que saíram da igreja romana, também meretrizes, que adulteram o evangelho de Cristo. Ensinam e praticam coisas abomináveis. O que se vê hoje como igreja, como cristianismo, não é cristianismo. Não é igreja. O que é então, pastor? É um sistema que falsifica o evangelho. É um sistema que utiliza o evangelho para seduzir as pessoas, para enganar e controlar as pessoas no presente século. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Eu estou aqui edificando sobre o fundamento de Paulo. Que fundamento é esse, pastor? É Cristo ressuscitado. Então, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Mas, e agora? As pastoras das igrejas falam de Jesus Cristo. Mas qual Jesus Cristo? Porque não pode ser outro. Tem que ser o ressuscitado. Então Paulo pregou Cristo, sem conhecer o Cristo carne, o Cristo de Nazaré. Então olha a perfeição de Deus. Deus não permitiu nem Paulo conhecer muito intimamente, irmão Ricardo, o Cristo carne. Para quê? Para não ter confusão na mente. Tanto que Paulo perseguia Cristo, chamava de seita do Nazareno. Estão entendendo? Então Paulo não andou com Cristo. Paulo conheceu o Cristo ressuscitado. Olha em 2 Coríntios 12, 2 a 4. Paulo está dizendo dele mesmo, tá? Mas na sua humildade, então ele se coloca numa terceira pessoa. Ele diz: conheço um homem. É ele mesmo. Amém? Mas ele não disse, olha, não, ele disse, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Aleluia. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O que ele sabia é que ele esteve lá. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo recebeu muita sabedoria, que ele descreve nas suas 14 epístolas. Então ele foi levado ao terceiro céu, lá ele recebe as palavras da graça de Deus, que é o alicerce da igreja do novo pacto, a igreja cristã. Ou seja, Paulo recebeu a responsabilidade do próprio Deus de instituir a igreja em nome de Cristo nesta terra. Pedro, ele teve o seu chamado. Ponto final. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Porque 3 vezes ele havia negado o Senhor. E na terceira vez ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse isso a Pedro. Mas a igreja cristã foi edificada por Paulo. Então a base da igreja é o Jesus ressuscitado, e não o Jesus carne. Não o Jesus judeu, que cumpria a lei, que fazia ali, obedecia os mandamentos. Então até Paulo
até o chamado de Paulo, irmãos, não existia igreja. Existia sinagogas. Amém? Está claro até aqui? Então nós, o Ministério Cristo Vive, tem o cuidado com as ovelhas de Cristo, tem o cuidado de edificar a igreja sobre o Cristo ressuscitado, como orienta o apóstolo Paulo. Amém? 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo, olha a responsabilidade. Ele não diz assim, olha, amados irmãos, sejam imitadores de Cristo. Ele diz assim, sede meus imitadores. Amados, você tem noção? Você tem noção? E aí vem um teólogo, um pregador, sei lá do que aí, e diz assim, não, mas o chamado de Paulo era diferente. Claro que era diferente. Era para edificar a igreja. A igreja de Cristo. Esse foi o chamado de Paulo. E não de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Foi de Paulo. Então Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo não disse, olha, podem imitar Pedro, podem imitar João, podem imitar Tiago, que são os três que andavam assim com Jesus na carne. Pedro não falou isso não. Pelo contrário, Pedro falou assim, ó, se tiveram glória no outro tempo, para mim já não importa. Paulo disse isso. Paulo disse, se Pedro, João e Tiago, os três que eram assim, ó, com Jesus na carne. Paulo disse, se eles tiveram a sua glória, agora já não me importa. Por quê? Passou. Agora a verdade de Cristo está em mim. E eu não abrirei mão dessa glória. A verdade de Cristo está em você. A verdade de Cristo está nesta igreja. A verdade de Cristo está nesse altar. A verdade de Cristo está em mim. E nós não abriremos mão dessa glória, igreja. Tentem o que quiser. Não vão nos intimidar. Porque nós estamos aqui para viver a igreja do novo pacto. Nós não estamos aqui imitando o Cristo de Nazaré. Não estamos aqui imitando o Cristo carne. Não estamos realizando obra nenhuma aqui. Não realizamos obra de lei que Cristo cumpriu. Nós imitamos Paulo e pertencemos ao outro, ao Cristo ressuscitado. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Só frutifica para Deus quem pertence ao Cristo ressuscitado. Quem imita o Cristo carne, quem imita o Cristo de Nazaré, não frutifica para Deus. E nós frutificamos para Deus pelas obras da fé no Cristo ressuscitado. Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, amados, a lei do Espírito da vida é a graça de Deus. É a graça que nos liberta para servirmos a Deus com esta liberdade. Não mais sendo escravos da lei, sendo escravos de jejuns, sendo escravos de batismos, sendo escravos de algum tipo de campanha, sendo escravos do medo do diabo, sendo escravos do medo da condenação da morte. Não mais, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Jesus se fez maldito por nós, Ele se fez maldição por nós, nos resgatou da maldição da lei. Glória a Deus! Igreja, infelizmente, a maioria dos líderes aí fora, que estão hoje pregando
evangelho, com Bíblia na mão, essas pessoas não conhecem a verdade sobre o evangelho. Essas pessoas não conhecem Jesus, não sabem o que é cristianismo. Eles não sabem. Por quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maioria está colocando lei para o povo de Deus. Não, porque tem que passar aqui pelas águas. Não, amados, há um testemunho de um irmão nosso lá da igreja do Rio, que o irmão, antes dele chegar na Cristo Vive, ele havia passado por 18 ministérios. E ele foi batizado 18 vezes. E chegou na igreja bebendo, fumando e fazendo sei lá o que mais o que. E hoje ele é liberto para a glória de Deus. Então, o que é isso, pastor? É exatamente isso que eu estou falando aqui. Não, então, porque para a salvação tem que, passar pelo batismo nas águas. Tem que dar um mergulho no tanque. No rio, na piscina. Tem. Por quê? Não, porque Jesus fez. Jesus é o exemplo. Então, amados, a falta de conhecimento da verdade destrói. A falta de conhecimento da verdade deixa o povo de Deus sem rumo. Por quê? A pessoa coloca, não, eu tenho que batizar para ser salvo. Não, porque eu tenho que batizar. Porque se eu não for batizado, eu perco minha salvação. E isso é o quê? É condenação e morte. É condenação e morte, é colocar a responsabilidade da salvação na ovelha. Sendo que o quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele resgatou o seu povo da maldição da lei. Então não há morte, não há condenação. Não, mas tem que batizar, pastor. O que é isso? Isso é heresia, isso é do diabo, vocês vão tudo para o inferno. Não, nós não vamos para o inferno, nós vamos para o céu. Nós vamos voltar para o céu porque a gente era de lá. Deus nos enviou para cá. O nosso nome está escrito no livro da vida. E nenhum se perderá. Nenhum se perderá. Não, mas se não batizar nas águas, vai lá então falar com o ladrão da cruz. Vai lá falar com ele, depois você vem falar comigo. Não, pastor, mas ele já morreu então. Batizado? E será que Jesus mentiu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados, a verdade liberta. A verdade liberta. Em Gálatas 3, 10 e 11 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então isso explica, igreja. Pronto. Por que a gente não tem um tanque para batizar pessoas aqui na igreja? Não é? Porque se não fosse isso, o irmão Ricardo já tinha feito um buraco aqui e feito um tanque aqui. Nós não temos tanque aqui. E a gente não leva ninguém para batizar em lugar nenhum. Aqui explica, amados. Está aqui, ó. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo verá pela fé. Se eu disser, ouça isso e preste atenção, você que está me ouvindo. Se eu disser que um batismo em água é necessário para a salvação, é necessário para se viver o cristianismo, eu estou voltando à condenação e morte. Eu estou anulando a cruz de Jesus. Eu estou dizendo que não há poder suficiente na cruz para salvar. E você precisa fazer um acréscimo aí. Você precisa fazer a sua parte para preencher essa coisinha que ficou faltando. Estão entendendo, igreja?
Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Está escrito aqui, porque pelo batismo em água sois salvos? Não, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ah, amado, não depende de eu dar um mergulho na piscina. Não depende de eu dar um mergulho no tanque. Não depende de eu dar uma nadada no rio. Não depende. Depende do quê? Da fé, que não é nem minha. É dom de Deus. Então Ele coloca esta fé no meu espírito e me faz crer para a salvação. Assim como creu aquele ladrão da cruz. Assim como creu e confessou o Cristo ali, amados. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse para ele, olha, você vai estar comigo no meu reino. Porque o reino, ele tinha perdido já. O reino é agora, enquanto respiramos, enquanto vivemos. Mas o paraíso, ele teve. Ele está já apto a receber a glória. Ele aguarda a volta do Senhor, aquele ladrão. Aquele ex-ladrão. Porque Jesus já o purificou. Jesus já o limpou. E é tremendo isso, igreja. É tremendo isso. Então, se é pela graça, eu quero fazer uma pergunta. A graça que salva, ela alcança uma ovelha somente depois de alguém passar pelo batismo em água? A graça que dá a salvação, ela alcança alguém, ela alcança uma ovelha somente depois daquela pessoa passar no batismo em água? Essa é a minha pergunta, sim ou não? Não. Não. Então 1 Coríntios 1,17 diz, por que não me enviou Cristo para batizar? Mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. E aí vem as pessoas falar, não pastor, mas é algo só simbólico. É que mostra ali a conversão da pessoa. Amado, a nossa vida tem que mostrar conversão. As nossas atitudes têm que mostrar conversão. Os nossos pensamentos têm que mostrar conversão. As nossas palavras têm que mostrar conversão. Não eu dar um pulo na piscina. Assim como eu disse, o nosso irmão abençoado lá, 18 batismos, para nada serviu. Para nada serviu. Estava lá com os mesmos erros, com os mesmos pecados, entristecendo o Espírito Santo. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. O que Paulo disse? Sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. Então vamos entender. Se é para eu imitar Paulo, eu tenho que entender que Paulo não foi chamado para batizar. Nem nós. Nem nós. Se eu disser aqui, ó, uma semana que vem vai ter um batismo em água, eu parei de imitar Paulo. E automaticamente não estou pertencendo mais ao outro, ao Cristo ressuscitado. Está entendendo, igreja? Olha como é que é sério isso. Mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então levar alguém para uma piscina é anular a cruz de Cristo. Levar alguém para um tanque para batizar é anular a cruz de Cristo. Levar alguém para um rio é anular a cruz de Cristo. Então Paulo, ele diz, olha, porque o Senhor, Cristo, me chamou para pregar o evangelho. O que é o evangelho? Boas novas de grande alegria. Então toda a igreja que se diz cristã, irmãos, não foi chamada para batizar, mas sim para pregar as boas novas de grande alegria. E detalhe, sem esperteza de palavras, sem sabedoria humana, mas pelo poder de Deus, porque Paulo diz, olha, Cristo não me chamou não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, não é com esperteza, não é com um jeitinho, eu vou criar uma história aqui para comover a igreja e depois eu arrebato para o meu aprisco. Não é isso.
É pregar o evangelho, as boas novas de grande alegria, pelo poder de Deus. Amém? Mateus 3,11 diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, olha quem disse isso aqui, João o Batista. João o, não é João Batista, é João o Batista. Por quê? Porque ele batizava. O último profeta da lei. O último profeta da lei foi João o Batista. E aí ele diz: eu vos batizo com água, falando para o povo, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Aí eu pergunto para você: Jesus batizou quantos em água? Nenhum. Nenhum. Mas ele mandou os discípulos ir batizar, pastor. Caso à parte. Caso à parte. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, amados, raciocina comigo. João Batista diz, hoje, imagina aqui que se eu fosse João Batista, água, lei, judaísmo. Imagina Jesus aqui do meu lado. Ele, Jesus, graça, Espírito Santo, fogo. Tu vai ficar com quem? Comigo ou com ele? Amado, e o povo de Deus está abraçando os dois. Estão entendendo? João Batista disse: eu vos batizo com água, abençoado, mas aquele que vem depois de mim, ele veio! Ele veio! Ele te batizou com o Espírito Santo e com fogo! Amém? Então, amados, aí fora, infelizmente as ovelhas têm que ficar com os dois, primeiro com João Batista, depois com o Espírito Santo. E se o abençoado ainda se não fala em línguas, ainda ele não é nem batizado. Não, aí não fala, não é batizado não. Efésios 4:5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém? Então, o batismo em água anula a cruz de Cristo. Por isso que nós ficamos com o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Hebreus 6:1 e 2 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Olha o que Paulo diz: põe de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, o Cristo carne. Para quê? Para se deixar levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o Cristo carne não veio pregar lei, ele veio por fim a lei. Graças a Deus. E nós cremos nisso, olha, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é para a justiça de todo aquele que crê. Nós cremos. Então, a igreja, os rudimentos da lei, os princípios elementares da doutrina de Cristo, do Cristo carne, impedem o crescimento espiritual da ovelha. Impedem o avançar da ovelha para aquilo que é perfeito. Aí por isso ela fica sempre, como diz o nosso apóstolo Miguel Ângelo: 2 mais 2, 4, 2 mais 2, 4, 2 mais 2, 4, 2 mais 2, 4. Que mais? Mais nada. Ela não sabe mais nada. Por quê? Porque ela, na mente dela, é entrar na igreja,
aceitar Jesus, batizar e falar em língua. Que mais? Só. Pronto. Pronto. E agora? Agora tem que buscar salvação. Tomar cuidado para não perder. Então, igreja, infelizmente, o povo de Deus aí fora não cresce. Por quê? Porque não pôs de parte ainda os princípios elementares da doutrina de Cristo. Em Gálatas 2:21, olha o que Paulo diz: não anula a graça de Deus. Nós não anulamos a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se a justiça, se a salvação é mediante um batismo, segue-se que Cristo morreu em vão. Se temos que pregar aqui, sabe, que para conseguir bênção eu tenho que pagar preço. Se para ser salvo eu tenho que ser batizado. Se para, sabe, ganhar na vida, ter uma vida bem sucedida, eu tenho que jejuar, eu tenho que lutar com o diabo, Cristo morreu em vão. Estão entendendo? Se para as bênçãos manifestar na minha vida, inclusive salvação, nós temos que fazer alguma coisa, Cristo morreu em vão. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Por isso nós não pegamos nada de lei. Estamos fora de lei. Estamos dentro da lei da graça. Romanos 6,3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Porque, amados, tem muita gente que fala, eles não batizam, não são batizados. Engano deles, nós somos batizados, sim. Somos batizados em Cristo. Amém? Através da palavra de Deus. Efésios 5:25-27, olha o que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o nosso batismo aqui é na palavra. E a palavra é a água que limpa. Amém? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Glória a Deus. Diga, eu faço parte da igreja do novo pacto. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito. Olha em Hebreus 10:19-22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É com a palavra. Nós temos que nos banhar com a palavra, porque a palavra limpa. Só a palavra limpa. O que Jesus disse para os discípulos? Olha, lava só os pés, que vocês já estão limpos. Com a palavra que eu já vos dei, vocês já estão limpos. Olha que tremendo, igreja. Não há necessidade de se banhar. A palavra já vos limpou. Aleluia. Tito 1:10-11-14 diz: porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Carta de Paulo a Tito.
Amém? Então Paulo está dizendo, olha, existem muitos insubordinados que não aceita, que não obedece, que não acata, que não entende. São palradores frívolos que ficam batendo na tecla de batismo, batendo na tecla de jejum, batendo na tecla de demônio, batendo na tecla com o diabo, batendo na tecla de maldição. Ah, porque é maldição hereditária, porque agora tem que fazer a campanha para quebrar essa maldição, porque senão você não vai ser liberto disso. Palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então Paulo está dizendo assim, viu? É os que pregam o evangelho. É os que pregam o evangelho da circuncisão, é os da lei. É preciso saber viver. Não é. É preciso fazê-los calar. Aí, igreja, a gente pega assim um leigo, não é? Um leigo no ensinamento da palavra, e nos ouve, né, falar diretamente da verdade, do que diz a palavra, e a pessoa diz assim, eles falam mal das outras igrejas lá. Eu não estou falando mal de ninguém e de lugar algum. Eu estou pregando a Bíblia. E pelo poder de Deus, o Senhor nos dá discernimento de enxergar quem é palrador frívolo e enganador. E estes, segundo a Bíblia, são insubordinados. E é estes que nós precisamos fazê-los calar. Por quê, pastor? Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Querem a lã das ovelhas. Versículo 14. E não se ocupem com fábulas judaicas. Está vendo? Não é para se ocupar com lei. Não é para perder tempo com lei. Nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Olha o que Paulo disse. Eu quero encerrar com Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E não se dobre a palradores frívolos. Não se dobre a homens enganadores. Não perca um minuto sequer com aqueles que são desviados da verdade, irmão. Se são desviados da verdade, não tem respaldo de Deus. Se não tem respaldo de Deus, não serve para a nossa vida. Nós queremos pessoas que têm respaldo de Deus. E os que têm respaldo de Deus são os que obedecem à sã doutrina. Amém? Então, por isso aqui, nós não aceitamos nada de lei. Esta mensagem é para crescimento, é para edificação, é para reforço daqueles que já vivem esta verdade, para conhecimento daqueles que estão chegando e para libertação daqueles que nunca ouviram e estão ouvindo pela primeira vez. Então, muito nós ouvimos falar, não é? Quando falamos, as pessoas perguntam, né? E nós falamos, lá nós não batizamos, lá nós não jejuamos, as pessoas regalam o olho, não é? Como se fosse algo antibíblico. Então, amados, com esta mensagem está aqui explicado, revelado, o conhecimento que a igreja de Cristo deve ter para viver como igreja do novo pacto. Graça e não lei. E graça é graça. Amém? Então, que você que tem recebido essas verdades, fale o que convém à sã doutrina e leve estas verdades às ovelhas de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.